Quero louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também abraçar de uma forma muito carinhosa os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Deus te abençoe. Louvar a Deus primeiro pela sua força, de conseguir assistir o culto pelo YouTube, porque nós sabemos que nas redes sociais tem muitas distrações e às vezes você faz uma coisa, faz outra, e por também estar na sua casa, aí tem as demandas da casa. Às vezes você está ali sentado assistindo e tem que resolver uma coisa na cozinha, tem que atender uma pessoa na porta, alguma coisa desse tipo. Mas se você está conseguindo aí assistir, nós louvamos a Deus pela sua vida e compartilhe com amigos, familiares, e possa também interagir para a gente que depois vai acompanhar e ver que você colocou algum comentário, que você esteve interagindo com a administração. Mas, por outro lado também quero dizer que nós estamos sentindo sua falta aqui no templo. E se você tem saúde, se você não tem nenhum sintomas, não tenha reservas de vir para cá. Amados, eu gostaria que Júlia ou Cris me auxiliasse aqui com o violão. Vamos entrar em um assunto e vou me sentir mais confortável com eles, algum deles me auxiliando. Então, inicialmente, amados, quero chamar a atenção das pessoas que estão em casa e dizer que se você tem saúde, não deixe de vir, não deixe de estar aqui conosco. A igreja tem sido um dos ambientes mais seguros com relação aos cuidados do Covid. Se a sua dificuldade eu não vou para o culto para não aglomerar ou ficar junto de pessoas, não alimente esse tipo de pensamento, porque tudo é feito com muito cuidado. Existe o distanciamento das cadeiras, existe o cuidado lá fora com o álcool. Não se prive desse direito que nós temos de vir ao ambiente de culto e poder congregar. Se você pensa, eu não quero sair para não me contaminar, mas se isso não funciona para o seu trabalho, se isso não funciona para os seus negócios, se esse argumento não funciona quando você precisa resolver alguma coisa na rua, então não justifica você não estar aqui conosco. Eu falo isso de uma forma muito carinhosa. Nós não queremos de maneira nenhuma trazer peso sobre a sua vida, nem lhe constranger a respeito de nada, mas trazer uma palavra de estímulo para que você esteja conosco, esteja pelo bem da sua própria vida. Nós tivemos agora há pouco um momento de adoração, um momento de música, que, para ser sincero com os irmãos, eu preferia nem ministrar, eu preferia que nós continuássemos naquela mesma canção e ficássemos com o Senhor em adoração, em louvor, porque através de momentos como esses, coisas são tratadas em nosso espírito e a gente vai sentindo o fortalecimento, a segurança que temos de estarmos com o Senhor. Essas informações, esses momentos de culto, eles vão marcando a nossa mente, vão marcando o nosso coração, e a cada dia que se passa a gente se sente fortalecido pelo Senhor. Então eu quero louvar a Deus por você estar acompanhando no YouTube, mas eu quero dizer que a gente sente sua falta aqui neste lugar. Não é por capricho,
de ninguém, tipo assim, não é atender à vontade de ninguém em particular, a razão de você vir para esse lugar, mas é fortalecimento da sua própria vida. Se você tem saúde, se não tem nenhum problema com você, está bem, em nome de Jesus, não se deixe ser vencido pelo medo. Desde que começou essa pandemia, amados, eu tenho feito buscado algumas respostas em Deus. Saber que tempo é esse, que estação é essa que nós estamos vivendo, e o que é que Deus espera de cada um de nós nesse tempo que estamos enfrentando. Quando essa pandemia passar, qual é o testemunho que será dito, qual é o legado que será anunciado a respeito da igreja desta geração? Como a igreja se deparou, como a igreja se portou, como ela vivenciou cada dia. Já tem partido muitas pessoas, e eu me pergunto, por que é que eu ainda estou vivo? Tantas pessoas já partiram da minha idade, outros até mais novos, mas por qual motivo o Senhor ainda tem me conservado em vida sobre essa terra? E esse não é um questionamento meu, como se eu estivesse em crise existencial, mas eu quero transferir para cada um de nós, para cada um dos irmãos nessa noite, qual é a razão, por qual motivo o Senhor ainda conserva a sua vida sobre a terra. E com certeza, mas não é porque a gente é bonito, ou uma coisa ou outra, é porque existem propósitos, é porque existem coisas que Deus espera de nós, que Deus confiou a nós, e Ele quer ver a gente realizando. Nenhum crente, amados, nenhum crente morrerá de Covid. Você pode pensar, meu Deus, e o irmão que faleceu, e a irmã que faleceu? Amados, nós já temos repetido isso aqui várias vezes. Os nossos irmãos que partiram, irmãs, eles não partiram de Covid. O laudo estava lá, o médico foi que disse, mas na verdade foi o Senhor que o escolheu e tomou para si. Nós não seremos, amados, derrotados por nenhuma enfermidade. Nós viveremos para contar os feitos do Senhor. Nós cumpriremos o propósito. Amém? E a gente precisa saber, Senhor, qual é o propósito? Se porventura a gente ainda não souber. Sabe, mas tem muita coisa para ser feita. E eu sinto falta. E compartilho com os irmãos que não estou falando aqui de coisas naturais, como se eu de mim mesmo tivesse falta de alguma coisa. Mas eu sinto, amados, já há muito tempo, um constrangimento no espírito, de que o Senhor espera algo da nossa parte. Tem algo a fazer. Com certeza os irmãos se veem, os irmãos têm visões, os irmãos têm sonhos, tem coisa que Deus tem revelado já ao nosso coração, de que se espera que a gente faça, e Ele conta conosco, amados. Deus é o Deus que consegue atuar em meio ao caos. E Ele está nos levando nessa caminhada. Quem partiu, amados, nosso irmão em Cristo, nossa irmã em Cristo, que você tem conhecimento que partiu e que o laudo atestou Covid, fiquemos todos certos nessa noite, não foi de Covid. O Senhor o chamou e o tomou para si. Não seremos de modo nenhum derrotados por nenhuma circunstância dessa vida.
palavra diz que não é nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem potestades e nem principados, nem dores, nem pavores, nem medo, nem poderes desse mundo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele cuida, mas das nossas vidas, Ele zela por nós. De alguma maneira, de forma sobrenatural, nós estamos vencendo. E cada dia que amanhece, eu digo: Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado por nos conservar. Obrigado pela minha saúde. Mas há um propósito, amados. Não é por boniteza. Não é por enfeite. Tem algum sentido para os irmãos o que eu estou falando aqui? Eu fico vendo, amados, assim, crio essa imagem. Sabe, o mundo num caldeirão. Sabe, aquele redemoinho, um mundo com as suas estruturas abaladas. E aí eu começo a imaginar Deus chegando, passando no meio daquilo tudo, e chegando para cada um de nós individualmente, dizendo: vem cá, está na hora de trabalhar, vamos fazer um negócio aqui. E o mundo pegando fogo. Mas Ele mantém a sua postura. Deus não está em desespero. Ele não está clamando por um outro Deus para que acuda Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É Ele que ordena o mar. É Ele que põe o universo em equilíbrio. É Ele que nos mantém de pé. Mesmo em circunstâncias tão adversas, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa força. Ele é a nossa segurança. A palavra diz: Ele nos faz andar por lugares altos. Deus, amados, tem uma luz para brilhar nessa geração. E Ele vai usar a sua igreja. Ele vai... Aliás, Ele conta conosco, amados. Nós somos entenda essa expressão, nós somos a extensão de Cristo. Nós somos a continuidade de Cristo. O Senhor disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele disse aos seus discípulos, e estava falando conosco: o mundo hoje vai conhecer Cristo, mas é através das nossas vidas. Quando essa pandemia começou, algumas pessoas perguntaram, se questionavam: meu Deus, será que são as pragas do Egito que tá voltando tudo de novo? E ainda, amados, que eu particularmente não sei a natureza desse mal. Claro que ele pode estar sendo enviado por Satanás, uma manipulação, como também pode ser ganância dos homens. Sei lá se esse negócio foi criado em laboratório para ganhar dinheiro. Não sei, será que é ganância dos homens? Ou será que é da natureza mesmo, já que é um vírus? Esse vírus se espalhou e pronto, e está tomando conta do mundo. Não sei, confesso para os irmãos que não sei a natureza. Mas comparando com as pragas
que atingiram o Egito, que foram num total de 10 pragas. E lembrando, a primeira delas foi a água transformada em sangue. Depois vieram as rãs. E a Bíblia diz que as pessoas iam preparar as comidas. Quando abria lá o forno, tinha uma rã lá dentro. Abria a panela para tirar a farinha, tinha rã dentro lá da panela das coisas. Depois vieram piolhos, moscas, feridas nos animais. Depois vieram úlceras, sarnas. As pessoas se coçavam e aquela sarna virava ferida. Depois vieram chuvas, diz lá, chuva de Saraiva. E aquelas chuvas saíam destruindo tudo. Toda a plantação, toda colheita era destruída por aquelas pedras de gelo e de fogo. Depois vieram gafanhotos, que comeram o restante que sobrou da Saraiva. Depois vieram densas trevas. A Bíblia diz que era uma escuridão tão grande que podia pegar o escuro. Era palpável o escuro. E por último, a morte dos primogênitos. E essas pragas, elas vieram sobre o Egito. Porque o Egito oprimiu, castigou o povo de Deus. Em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 13, Deus, fazendo uma aliança com Abraão, ele disse: olha, a sua descendência, ela vai andar peregrina. E ela vai passar por um período de 400 anos de aflição. E a gente, lendo um pouco, mas a gente vai perceber que o povo de Deus ficou em aflição lá no Egito por desobediência. Porque eles deveriam estar no lugar que Deus reservou para eles, e eles resolveram ficar no mundo, né? Ficar no Egito. E houve juízo, houve consequência, eles sofreram, foram afligidos. E Deus disse, lá no versículo 13 de Gênesis, capítulo 15, mas eu vou julgar a nação que afligir o meu povo. E por fim veio o juízo. Mas você sabia que em meio a toda essa tempestade, todas essas pragas que afligiam aquela nação, existia um povo ali que estava guardado, protegido. Não faltou água para o povo de Deus. Seus animais foram protegidos. Não faltou alimento. A Bíblia diz que nesse dia de trevas que estava naquele país todo, uma treva palpável, a palavra diz que na casa dos servos de Deus havia luz. Aquela peste que atingiu todos os animais atrapalhou a economia. Mas a palavra diz que tudo que era do povo de Deus ficou guardado, ficou protegido. Estamos aqui, amados, nessa noite para dizer que nós cremos no Deus que garante provisão, que garante socorro, que garante refúgio, que garante saúde, que garante vida, mesmo em situações tão adversas. Esse, amados, é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que está guardando as nossas vidas. E repito, amados, quando digo isso, eu não estou desmerecendo os nossos irmãos que partiram. Amados,
morte para nós já perdeu o sentido há muito tempo. Houve um tempo nas nossas vidas que a morte era um pavor, que ela nos atormentava. Houve um tempo assim. E hoje, mas a gente, não é que a gente deseja a morte, não. Eu mesmo, particularmente, eu quero viver. Quero viver, quero desfrutar de muitas coisas. Já tive dias na minha vida de desejar a morte. Já tive dias sim. De angústia, de opressão. E que desejei morrer. Mas hoje, amados, minha vontade é viver. Cada dia eu quero viver. E me permita uma parte. E agora que Deus me deu minha sanfona, eu não vou morrer sem aprender a tocar sanfona não, mas eu ainda vou tocar aqui com ela, fazer os louvores aqui com sanfona. Esse é um meu sonho, e você tem os seus. E você vai se alegrar com a realização dos seus sonhos. Deus tem o desejo de atender, de satisfazer você, de lhe atender os desejos do seu coração. Nós vamos viver, mas para contar os feitos do Senhor. Nos alegrar com aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Os irmãos que partiram, mas não são coitadinhos, nem foram derrotados. Eles estão desfrutando da presença do Senhor. Coisa que um dia todos nós iremos fazer no mesmo nível que eles estão. Mas enquanto esse dia não chega, cumpriremos o propósito. Deus tem a sua igreja aqui na terra. Não deixe de vir para o culto. Não deixe de estar conosco congregando. Se você está aqui na cidade, se você tem saúde, não deixe de vir. Principalmente se o seu argumento for o medo da morte. Não faça isso. Descansa a sua vida diante do Senhor. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente estava numa conferência de ministro. E se eu não me engano era o Rick Renner. E ele tinha recebido uma direção para iniciar uma obra, uma ação missionária num país que acho que é onde ele está hoje, de perseguição ao Evangelho. E ele ficou receoso, porque ele sabia que onde ele estava morando era muito mais confortável. Ele morava na mesma cidade, na mesma rua de grandes homens de Deus e um tempo de paz. Mas ele recebeu a direção para ir para um lugar de perseguição, um país fechado para o Evangelho. E ele fez um acordo com Deus. Ele disse: Senhor, eu vou perguntar aos meus filhos, e os filhos eram pequenos. Eu vou perguntar aos meus filhos. Se eles disserem que é para eu ir para esse lugar, eu vou. Mas ele fez esse acordo com Deus porque ele sabia que os filhos iam ser contra ele. Ele tinha certeza que os filhos iam se posicionar contra. E ele disse: filho, vem cá. Os dois eram pequenos, me parece que 2 filhos eram pequenos. E ele disse: olha, papai está tomando uma decisão de ir para tal país. E lá eles matam os crentes. Viu? Lá eles matam os crentes. Eles não gostam de crentes lá. E se a gente for, a gente pode morrer lá. Ou a gente fica aqui, que tem um irmão ali, que o irmão mora ali, o pastor mora ali. E foi dizendo todos os grandes homens de Deus que moravam naquela rua do outro lado. Aqui nós estamos rodeados de homens e mulheres de Deus. Me diga aí, o que é que vocês decidem? A gente fica aqui com os homens de Deus, ou a gente vai para lá arriscando morrer?
pergunta fácil de responder, não é? Na hora a gente diz, vamos ficar aqui, não é? Mas de uma forma extraordinária, de uma forma surpreendente da parte de Deus, aqueles meninos disseram: papai, a gente vai morrer de todo jeito, e é melhor a gente morrer fazendo a vontade de Deus, é melhor a gente morrer obedecendo a Deus. E ele tomou um choque com aquela resposta daquelas crianças. E eu dirijo a palavra de uma forma muito carinhosa às pessoas que estão em casa. Se você não vem, se você não vem prestar o seu culto, se você não vem cultuar ao Senhor, porque está com medo de ser contaminado, porque os casos são muitos e você está com medo de alcançar, receba essa palavra do seu coração. De um jeito ou de outro, existe uma grande possibilidade da gente morrer se não formos arrebatados. Se a gente não for arrebatado, mas todos nós iremos morrer. Mas é melhor morrer obedecendo ao Senhor. É melhor estarmos numa condição onde Deus se agrada. É melhor estarmos numa condição onde a gente mostra coragem, ousadia. E eu digo, mas não é loucura, é coragem. Alguém uma vez já disse que loucura e coragem são muito parecidas. Mas eu quero dizer que nesse sentido é coragem, ousadia, para se desafiar a crer. Se você vai ao supermercado por necessidade, se você vai na loja por necessidade, se você vai resolver as coisas da rua por necessidade, mas venha para o culto por coragem e ousadia, por fé, por saber que você está reabastecendo as suas baterias. No mundo sem esperança, você está ousando crer. Tem muita coisa acontecendo, amados. Muita coisa acontecendo. Eu fico pensando que se a vida é como algumas pessoas dizem, uma peça de teatro, né? Onde cada um está cumprindo o seu papel. Parece que o cenário, estão trocando o cenário com a gente no palco. Porque uma hora que uma coisa está lá em cima, outra hora está lá embaixo, alguém que a gente estava perto já não está mais, aquilo que a gente sabia já não sabe mais, está sendo tudo mudado. Muita coisa acontecendo. O mundo clamando por justiça, a maldade, a corrupção, tudo acontecendo à nossa volta, mano. Tudo. Mas Deus está em equilíbrio. E se os irmãos entendem essa ilustração que eu quero dizer, é Deus chegando para cada um de nós e dizendo: olha, vem cá, vamos trabalhar, tem uma tarefa para a gente fazer. E o mundo pegando fogo. Eles: vem cá, vamos fazer uma coisa aqui. Houve um tempo, mas na história do universo, que o mundo estava em caos. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Aquilo era um caos, amados, um caos. Não representava a natureza de Deus, a forma como a terra estava naquele momento. É tanto que quando ele chega, a palavra diz que o seu espírito parava sobre a face das águas, e em um determinado momento ele diz: acenda a luz. Ele diz: haja luz, e a luz se fez, e ele começa a colocar tudo em ordem. A beleza da criação. E a palavra diz que Deus fez tudo isso por meio de Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Jesus Cristo é a palavra. Tudo que foi feito se fez por meio dele. E hoje, amados, nesse mundo de caos, aí Deus vem novamente. Mas dessa vez, amados,
nós somos a bola da vez. E quando eu falo essas coisas, mas eu não estou, me engrandecendo, ou colocando o homem numa posição maior do que Deus. Eu estou querendo dizer, amados, que hoje Deus age no mundo através da sua igreja. Eu estou querendo dizer que é através das nossas imposições de mãos que curas serão manifestas. Eu estou querendo dizer que é através dos nossos pés e das nossas bocas que a palavra vai chegar criando coisas. Não é mais o timbre da voz de Cristo que produzirá salvação no coração das pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. E onde está Jesus Cristo? Conosco, amado. Ele nunca nos abandonou. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos, amados, esses, como se diz, os agentes de mudança, de testemunho, de proclamação. Nós podemos estar falhando em alguma coisa, amados, no sentido de ficar falando para Cristo ir, e Ele dizendo de lá: não, vocês estão, eu já disse isso a vocês, é vocês que vão. Eu sinto falta, amados. E repito, quando digo sinto falta, nem é algo particular de minha necessidade. Mas a palavra precisa ser pregada, amados. As pessoas precisam ser convencidas dos seus pecados. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36... tem uma palavra lá muito forte. Os homens precisam se arrepender dos seus pecados. E essa é a parte que nos cabe. Comunicar essa verdade. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 33, a palavra diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você sabia que existe esse versículo na Bíblia? A ira de Deus sobre ele permanece. E essa expressão aqui, amados, essa palavra ira, ela fala a respeito do juízo de Deus para com o homem pecador. De alguma maneira, mas eu confesso para os irmãos que a nossa geração não sabe o que é pecado. A nossa geração, a nossa cultura, não sabe o que é pecado. Não sabe o que é consequência do pecado. Acha que pecado se resolve com um pedido de desculpa. Mas o pecado, amados, nunca deixou de ser uma ofensa
grave a Deus, com consequência de morte eterna para o pecador. E essa morte eterna é uma condenação, é o inferno. As pessoas não sabem o que é pecado, mas elas pensam que pecado é uma coisa que não se deve falar, porque se disser na frente das pessoas, é vergonhoso. Tipo, eu fiz uma coisa errada, mas eu não vou dizer porque é vergonha. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz isso, as pessoas praticam coisas que até falar é vergonhoso. Por isso que acontece muitas vezes nas escondidas. Porque se fosse na frente de todo mundo, aquilo causava vergonha. Se não causasse vergonha para quem está fazendo, mas causava vergonha para o pai ou para a mãe. Saber que o filho, que a filha anda com esse comportamento. Ou alguém prefere não contar porque se disser vai preso. E aí sim reduz o pecado a praticamente essas duas coisas. É uma coisa que é vergonha fazer na frente de todo mundo. E é uma coisa que se eu falar, se confessar, vai ser preso. Porque foi um crime e por isso está escondido. Mas o problema do pecado, amados, não é porque faz vergonha. O problema do pecado não é porque vai para a cadeia se for descoberto. O problema do pecado é porque ele leva o pecador ao inferno. E isso é a manifestação do juízo de Deus. As pessoas não entendem, amados. A nossa cultura não entende que todo homem, toda pessoa, todo brasileiro, todo monteirense que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa está condenada ao inferno. Ela está debaixo de juízo. E agora, amados, que o pecado, ele está na moda, as pessoas não se importam mais com isso. Mas a palavra diz, amados, e precisa uma voz ser dita. Os homens precisam sentir o peso dos seus pecados. Porque é só dessa maneira que elas vão entender a importância de Cristo. É só sentindo o peso dos seus pecados que o homem vai se aperceber que precisa de Cristo. Em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículos 5. Ainda falando sobre os pecados. E se você diz, mas irmão Vasconcelos, por que é que você está falando dos pecados se aqui só tem nós, a igreja do Senhor? Amados, essa palavra não é uma palavra de condenação para nós, mas estamos afinando o discurso que devemos anunciar. Você é o proclamador do Evangelho da Paz. E esse Evangelho da Paz tem o homem sendo convencido dos seus pecados. Ele não pode ser despertado para a igreja apenas pela possibilidade de atender uma necessidade que ele tenha.
porque o mundo, de alguma maneira, talvez até possa atender alguma necessidade dele, mais rápido até do que a gente possa fazer. Mas ele precisa ser convencido dos seus pecados. Versículo 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja: olha, ele fala, vossos membros que estão sobre a terra, estou entendendo que é o nosso corpo, né? Ele fazei morrer o seu corpo, a sua natureza carnal. Deixa ela bem morta mesmo. E ele começa a dizer, quais são elas? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. As pessoas, amadas, elas precisam saber que prostituição atrai juízo. Prostituição leva ao inferno. Impureza. Impureza aqui, amados, não é grude. Na maioria das vezes, quando a gente encontra a palavra impureza na Bíblia, ela está se referindo a coisas da área sexual. Todo tipo de assunto na área sexual que está fora do casamento, homem e mulher. Todo tipo de assunto, seja eles quais forem, que está fora do casamento, homem e mulher, na Bíblia é tratado como impureza. Aí tem os adultérios, que hoje ninguém fala adultério. Adultério é uma palavra antiga, em desuso. As pessoas falam traição, mas a Bíblia não fala de traição se referindo a isso. A Bíblia fala de adultério. Sexo no namoro, sexo no noivado, tudo isso traz juízo. E alguém diz, não, traz não, que fulano ali fez, não aconteceu nada. Amados, não aconteceu nada ainda, por conta da graça, do favor e da misericórdia de Deus, que estende um tempo para arrependimento. Porque se à medida que o homem fosse pecando, ele fosse descendo o juízo, não tinha mais ninguém na face da terra. Mas ele estende uma oportunidade de arrependimento. Mas para muitas pessoas hoje, nessa noite, o tempo da inocência, da ignorância, cessou. Porque onde quer que você esteja acompanhando, você está tendo notícia do que a Bíblia fala. As imoralidades, as pornografias, as brincadeiras sexuais, as malícias, a sensualidade, as conversas no WhatsApp, os nudes, as chamadas de vídeos, tudo que tiver um sentido, um apelo sexual, as roupas, elas estão nesse campo das impurezas. É a lascívia, a luxúria. E a palavra diz que sobre essas coisas vem o juízo de Deus. A afeição desordenada. Afeição
Afeição é uma coisa que a gente gosta. Até aí tudo bem. Nós podemos gostar de alguma coisa, achar interessante alguma coisa, mas o apóstolo Paulo ele complementa: a afeição desordenada, gostar de uma coisa que está fora da ordem, gostar de uma coisa que não é o natural de Deus, gostar de uma coisa que está fora os princípios de Deus, é uma afeição desordenada, está fora da ordem. Não foi assim que Deus determinou, mas alguém criou uma outra ordem. Havia concupiscência, os desejos banais, concupiscência, os desejos da carne, dos olhos, mas banais, fúteis. E a avareza, que é ter seus bens, seu patrimônio ou qualquer outra coisa como seu Deus. A palavra diz que chegaria um tempo em que os homens teriam o seu próprio ventre como seu Deus. E a palavra diz que sobre essas coisas vem juízo de Deus. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Os filhos da desobediência, os que praticam tais coisas. E amados, a palavra fala, você ouviu atentamente esses termos. Agora, pegue esses termos e olhe para o mundo e veja se eles não se encaixam perfeitamente. E as pessoas, amados, em meio a esse tempo, essa mensagem, ela precisa ser pronunciada. E sabe, amados, nessa noite, quando Deus colocava o meu coração sobre essas coisas, eu projetava, via a projeção no meu espírito, de pessoas sendo alcançadas nessa noite, pela transmissão, que sabe-se lá onde é que está chegando. Eu fico, muitas vezes, contrariado, porque eu posto lá meus vídeos, eu posto os textos, já fiz inúmeros textos falando de Jesus Cristo, chamando ao arrependimento, e tem pouquíssimos compartilhamentos e pouquíssimos também comentários. É como que se a internet conspirasse contra a minha conta e não me deixasse falar a quem eu gostaria de falar. Eu acho que lá no meu Face tem, sei lá, deve estar mais de 2.000 pessoas, não sei quantos tem, mas que consegue ler o que eu escrevo, talvez 5. Agora alguém bota uma bobagem e aquilo ganha o mundo. Olha como é interessante. Tem uma dancinha, vou até fazer um momento cômico, né? Tem uma dancinha, amados, aqueles 3 cidadãos dessa dancinha, amados, eles virou uma febre. Uma dança besta, mas todo mundo quer fazer e dá dinheiro, viu? Agora, amados, me perdoe, a gente já fez dança aqui muito mais desengonçada do que a deles, que alguém podia pelo menos disseminar como meme, podia dizer: olha, os crentes lá na igreja dançando, olha o jeito deles lá. Mas não sai do canto, porque
porque o mundo conspira. É só para disseminar as bobagens que interessam a alguém, ou a algum sistema, ou alguma coisa. E o Evangelho vai sendo inibido. Mas eu creio, amados, pelo poder do nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa romper os grilhões da internet, as programações que inibem o Evangelho de ser anunciado, que nessa noite haja um rompimento, que ela quebre a programação desses robôs, que ela quebre as estruturas que estão montadas nas mentes das pessoas, que o homem se enxergue, que os seus olhos sejam abertos e vejam o seu pecado, e veja a consequência que ele leva, e corra para Deus enquanto é tempo. Oh, aleluia. Quero ler um último texto, amados. Romanos capítulo 3. Quero convidar o louvor para cá e a gente ter um momento de bálsamo, de refrigério, adorando ao Senhor com essa canção. Mas em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ainda fala, ele diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aqui a palavra está dizendo, amados, que o homem, as pessoas estão debaixo do pecado, salvo aqueles que já correram para Jesus Cristo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o homem preso nos seus pecados. Ele pode ser um artista, ele pode ser um cantor famoso, ele pode ser um atleta de renome, ele pode ser uma autoridade conceituada na nossa cidade, ele pode ser um graduado, ele pode ser um médico, ele pode ser um professor universitário, ele pode ser um gari, ele pode ser uma pessoa que anda na rua. Se ainda não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, é um pecador que está preso nos seus pecados. E se não houver arrependimento, se você não se voltar para Deus, existe um juízo sobre a sua vida, e você será condenado ao inferno, se não se arrepender dos seus pecados. Essa palavra, eu sei, amados, que no nosso tempo,
Quem está no foco das nossas orações é o paciente do Covid. Quem está no foco das nossas orações é aquele que está na UTI. Quem está no foco das nossas orações é aquele que recebeu o resultado e deu positivo. Mas saiba que o Senhor constrange a todos nós nessa noite, de que o foco de Deus é o perdido. O foco de Deus é o pecador, seja ele sadio ou não. Seja ele contaminado ou não, o foco de Deus é o pecador. E nós somos, amados, o porta-voz dessa palavra. Você pode ficar de pé? E eu quero, sabe, se alguém, e eu sei que há alguém pela direção de Deus nessa noite, que precisa se voltar para Deus. Você que está nos acompanhando, sabe que nessa noite Deus está confrontando a sua vida. Você precisa voltar à comunhão com a sua igreja. Se você está afastado da palavra, está afastado do meio da congregação, é hora de voltar. Há menos de um mês, eu tive a direção de uma palavra. E eu falava que em 10 dias é suficiente para uma pessoa que a gente conhece, que a gente falou, que a gente cumprimentou, e em um período de 10 dias a gente ouvir notícia do falecimento dessa pessoa. Nessa noite, em nome de Jesus, não podemos partir desse mundo estando distante de Deus. O Senhor está constrangendo a sua vida, lhe despertando ao arrependimento. E se você nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que esta é a hora, este é o momento. E você tem aí os contatos aqui da nossa igreja. Fala com alguém, manda uma mensagem. Entre em contato conosco dizendo: Deus falou comigo naquela noite, e eu senti que Ele mexeu em feridas, eu senti que Ele mexeu em coisa que eu não queria falar. É Deus trazendo a sua consciência que você precisa se acertar com o Senhor para o perdão dos seus pecados, para que haja paz sobre a sua vida. A palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos, e serão cancelados todos os vossos pecados, e chegará por fim o tempo do refrigério. Eis que nessa noite Deus provê refrigério para a sua alma, mas precisa se voltar para o Senhor, recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos adorar o Senhor? Tua presença é real, aqui nesse lugar. Adora o Senhor. Tua presença é real. Faça a sua adoração, porque se a palavra não alcançou aqui nesse você lugar diretamente, então deixe que o Espírito, tua presença é real, através do louvor, através ela é real, do seu descanso, do seu bálsamo sobre nossas vidas nessa noite. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Só mais uma vez. Então eu louvarei,
um pouquinho mais com o Senhor. Você tem um cântico espiritual. Você tem um cântico espiritual. Deixa Deus ministrar sobre sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre sua vida. Jesus, o santo é santo. Receba mais uma dose do Senhor nessa noite. O santo é santo. Deixa Deus aumentar a tua imunidade nessa noite. Deixa Deus trazer as visões. Deixa Deus trazer os sonhos. Santo é o Senhor. Deixa Deus te levar na imaginação aonde Ele quer fazer você chegar. Onde tu quer ir. Leva-me nesse lugar de honra. Então eu orarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Me renderei totalmente a ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh. Mas você consegue sentir aí uma alegria no seu espírito, um refrigério? Oh. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso. Obrigado pelo teu bálsamo. Obrigado, Deus, pela paz, pela segurança. Obrigado, Deus, pela alegria do nosso espírito. Obrigado pela tua segurança em nós. Nós te damos graça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.